how's it going? Great. Why? What have you heard? Ryan and Blake are addressing their recent headlines. During a skit on SNL 50, the anniversary special, Ryan Reynolds seemingly pokes fun at his and wife Blake Lively's ongoing legal battle with Justin Baldoni. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer atualizações do caso Blake Lively versus Justin Baldoni. A gente jura que não ia ser 2 vídeos da frente do último que a gente fez. Só que o Ryan Reynolds e a Blake Lively cismaram de ir na festa de 50 anos do Saturday Night Live fazer piadinha com o que tá acontecendo. E aí, obviamente, o Brian Friedman, advogado do Justin Baldoni, teve que falar sobre. O Brandon Sklenar, que fez o Atlas no filme, teve que falar alguma coisa sobre. Então a gente falou, meu Deus, tem muita coisa pra gente atualizar a galera. Vamos ter que trazer a parte 1001 em 2 dias, porque não tem como a gente fugir disso. E o mais engraçado é que eles resolveram fazer essa limpeza de imagem num evento que um dos protagonistas seria, obviamente, já que nós estamos falando de 50 anos de Saturday Night Live, o Colin Jost, né, que é o marido da Scarlett Johansson, que é um dos hosts do SNL. A gente vai falar algumas coisas deles hoje. A gente vai dar todas as novas atualizações, desde em que pé estamos no caso, judicialmente falando, até toda essa crise de PR que Blake, Ryan e Justin estão enfrentando. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Os 500k, gente, já é quase uma realidade. Exatamente. Você pode nos ajudar a chegar nessa meta, tá muito perto. E vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente também tem metas por lá. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, desde que tudo começou com a queixa da Blake Lively, a gente já tem 5 processos movidos ao todo com esse caso. Vamos entender onde a gente tá agora judicialmente falando. Os 5 processos já estão em andamento e os advogados já se encontraram em uma primeira audiência. E a gente teve, como a gente explicou pra vocês no último vídeo, o último processo movido pelo Jed Wallace, que é um homem que foi citado na primeira queixa lá da Blake Lively porque ele tem uma empresa de gerenciamento de crise e, segundo ela, ele teria ajudado o Justin Baldoni a montar essa campanha de difamação que ela afirma que ele fez contra ela. Só que agora, por causa desse novo processo, a gente tem atualizações no processo da Blake, porque como ela agora tá enfrentando um outro processo que foi movido no Texas, ela pediu uma extensão do prazo para poder trazer emendas ao seu processo, para poder tentar trazer o arquivamento do processo movido do Justin Baldoni quanto a ela. Ela pediu esse prazo extra porque muitas coisas chegaram agora, né, um novo processo para ela olhar, a equipe jurídica dela tem que ficar de olho nisso, e a equipe do Justin Baldoni deu permissão. Eles falaram, não, pode conceder a ela ali a extensão do prazo, mesmo que eles não tenham sido tão generosos com a gente quando a gente pediu uma extensão de prazo algumas semanas atrás, porque todo mundo sabe o que aconteceu em Los Angeles, né, gente? Teve um fogo que consumiu a cidade e o Brian Friedman perdeu a casa dele, o escritório, um tanto de coisa nesse fogo. Então eles pediram para poder ter a extensão do prazo para eles trazerem o processo e a parte do Ryan e da Blake não concederam, não permitiram que isso acontecesse. E agora então eles viraram e falaram, olha, não, a gente vai ser generoso, a gente vai dar essa extensão do prazo pra Blake, mesmo que eles não tenham feito o mesmo conosco quando a gente precisou. Um baita tapa de luva de pelica. Só que sabe quem que não tava concordando muito em estender esse prazo? A corte, o juiz. Eles falaram assim, a gente vai dar 1 dia pra vocês. Então eles teriam que submeter essa emenda a mais, que é super comum, tá, gente? Os processos, por isso que é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Eles podem ir mudando e anexando coisas, tanto que se você for no site que a equipe do Justin Baldoni disponibilizou com toda a timeline pra gente, existe ali uma segunda emenda, né? Tipo assim, ou seja, a The Amended Complaint, ou seja, as novas partes que eles adicionaram ao processo que foi movido ali no início de janeiro. Só que eles queriam mais prazo, porque parece que a equipe jurídica da Blake Lively tá meio que correndo igual galinha sem cabeça. Eles não sabem muito por onde eles começam. Eles estão mais perdidos do que a gente imaginava que eles estariam pra um pessoal que moveu o processo pra início de conversa, pra começar, né? Se eu fosse a Blake, eu já tinha trocado esse time jurídico há muito tempo, ou estaria pensando em trocar após esse processo, porque assim, eu acho que eles são muito atrasados, eles são incompetentes, a galera não tá entregando o trabalho de defender a cliente deles. O que na verdade alguns especialistas, porque obviamente não dá pra gente saber de fato o que tá acontecendo, porque a conversa que a Blake Lively tem com o seu time e o Ryan também é privado, mas o que especialistas que estão ali dormindo e respirando e comendo e bebendo, nesse caso 24 horas por dia, dizem que eles estão scraping for stuff, eles estão tipo assim, tentando tirar leite de pedra, porque eles não têm mais o que adicionar, o que fazer. A última tentativa frustrada deles foi vazar documentos que possivelmente são falsos, porque não tivemos como averiguar a veracidade desses documentos, de possíveis queixas para o RH da Sony,
enquanto o filme estava sendo gravado. Exatamente. O que aconteceu? Pelo visto, eles tentaram entrar em contato com publicações como o Daily Mail e coisas do tipo para poder fazer a publicação desses documentos que diziam que realmente houveram assédios e momentos desconfortáveis proporcionados pelo Justin Baldoni no set de Assim que Acaba. Só que muitas coisas nesses documentos foram editadas, então tá todo mundo com medo que tá rolando processo, tom de processo pós de difamação, tá todo mundo com medo de espalhar uma fake news. Então eles ficaram assim com um pouco de receio, as publicações. Não tinham como averiguar, né? Não tinha como averiguar, porque tava data manchada, nomes de pessoas estavam manchados, não dava pra ver quem era. Então, nenhuma publicação aceitou publicar esses documentos. Então, pelo visto, o que foi feito? Eles mandaram pra outras mídias, tipo TikTokers. Outras mídias é ótimo. Outras mídias. O quarto a gente. O quarto poder, nós, a galera da internet. Pessoas que não fazem jornalismo sério de grandes publicações, entendeu? Tipo, é porque assim, as publicações falaram, gente, não tem como a gente averiguar isso aqui, tá tudo manchado, não tem como a gente rastrear. E a última coisa que a gente sabe, oficialmente, que saiu da própria boca da Sony, foi num dos artigos de exclusivas da Variety, logo que tava saindo todas as primeiras grandes publicações comentando sobre esse caso, depois do The New York Times fazer o primeiro grande artigo sobre a suposta difamação com a Blake Lively, é que a Variety entrou em contato com a Sony pra perguntar, houveram membros do elenco que abriram queixas formais contra o Justin Baldoni, Jamie Heath e o Wayfair em relação a assédio sexual? E a Sony deu um statement oficial dizendo que nunca houve nenhuma reclamação oficialmente aberta contra o Justin Baldoni e o Wayfair no RH deles. Exato, no Recursos Humanos. Então, assim, isso aqui deixou também a galera com um pouco atrás da orelha, porque todas essas reclamações no RH foram feitas, na verdade, pra Sony, e não pra Wayfair Studios, que é do Justin Baldoni. Então a galera ficou assim, mas a Sony não tá como réu no processo. Tá querendo dizer que você fez várias reclamações, você e outras pessoas do elenco fizeram várias reclamações pra Sony, eles não ouviram, falaram que não teve nada e você não colocou eles como réu no seu processo por negligência? Não faz muito sentido na cabeça de todo mundo, não é mesmo? O que a galera tá falando agora é que o time da Blake Lively está tentando fazer com que duas atrizes do elenco, a Jane Slate e a Isabella, que interpretou a jovem Lily, topem entrar como também vítimas nesse processo, mostrando e contando suas próprias histórias. Tudo bem, porque a gente já tava aqui acompanhando esse caso, até no canal mesmo a gente já falou que o maior trunfo da Blake Lively é de fato o elenco ter ficado do lado dela, a Colleen Hoover, que é a escritora do livro. Então que ela tinha que usar desse trunfo, né, de todo mundo aparentemente ter um pé atrás, alguma ressalva com o Justin, em benefício próprio. Até aí tá tudo bem, o problema é que, tipo, não tem como a gente averiguar se essas HR complaints, né, que essas queixas pro RH da Sony foram verdade, ou seja, se não são só documentos fabricados, como já foram fabricadas outras provas contra o Justin que já se provaram falsas, como as edições que estavam ali no artigo do The New York Times. E também, assim, a própria Jane Slate e a Isabella não estão falando nada na mídia, não estão se movendo judicialmente contra o Justin, ou seja, a gente sente que o time da Blake Lively tá tentando comprar esse tempo aí que os juízes nem estão dando, porque eles já tiveram que submeter ontem mesmo essa nova extensão aí da queixa, pra tentar talvez trazer de forma não muito autêntica a Jane e a Isabella aí pra ser uma das vozes contra o Justin Baldoni, mas não tá dando muito certo, né? Exato. Uma outra estratégia também da Blake Lively, que, nossa, decisões erradas dela e do time dela estão voltando pra morder ela na bundinha dela, é o uso do privilégio de litígio. O que é isso, gente? O privilégio de litígio é uma proteção que todo mundo que tá num processo judicial tem pra poder fazer as suas queixas, fazer os seus apontamentos contra outra pessoa e não poder resultar em um outro processo por difamação. Você pode falar o que você quiser ali pra sua defesa e pra colocar o seu ponto ali no judicial e você não vai poder ser atacado com um processo de difamação não contra pode isso. ter retaliações, né? Exatamente. E o que aconteceu foi que ela colocou essa queixa, né? Ela fez a queixa no ano passado e o Justin Baldoni processou tanto o The New York Times quanto ela por difamação. Então ela tá tentando usar esse privilégio de litígio pra poder anular, pra poder arquivar o processo do Justin Baldoni e do Jed Wallace também. Ela tá tentando fazer essas duas coisas. Só que a gente tem que explicar pra vocês uma coisa. Esse privilégio de litígio, ele é praticamente anulado quando há a republicação da queixa. O que é isso? Eles consideram como republicação quando você, além de entrar com a queixa, você publica ela em um veículo público, que foi exatamente o que a Blake fez. Ela não só entrou com a queixa na Califórnia, ela também deu a queixa pro The New York Times e tornou pública a história em um artigo em conjunto, basicamente. Então, nisso, de acordo com as leis do Texas, ela perde totalmente o direito de, tipo assim, arquivar o processo do Jed Wallace contra a difamação, porque houve a republicação. No caso do Justin Baldoni, ela não perde automaticamente esse direito por completo, mas ela perde parcialmente, principalmente se o Justin Baldoni provar que houve má fé na hora da publicação do artigo do The New York Times, o que ele já vem tentando fazer, mostrando que desde outubro do ano passado, esse artigo já está sendo planejado. Então, assim, é bem capaz que
ela perca também o privilégio de litígio com o caso contra o Justin Baldoni. Então, assim... E todas as defesas estão muito adamantes. Eles tiveram agora a primeira reunião, né? Os times legais de ambas partes. Foi proposto a eles aí a possibilidade de talvez eles conversarem, entrarem num acordo de leniência, só que o Brian Friedman já falou que enquanto eles não limparem o nome do Justin Baldoni, pelo menos nas alegações de assédio sexual e má conduta no set, eles não vão ter leniência. Então eles não aceitaram nenhum acordo. Eles querem prosseguir, ambas as partes, com o processo em sua totalidade. Ou seja, eles não estão baixando a crina, então provavelmente a gente vai ver realmente o julgamento ano que vem, que já tá marcado, né, em 2026. Agora, todo mundo sabe que isso não é só uma guerra legal, onde ambas as partes estão se atacando aí com respectivas denúncias. É também uma guerra de PR, é também uma guerra de relações públicas. Então, tem muita coisa voltando pra morder a Blake Lively, porque já que ela abriu essa lata aí de ratos, tá todo mundo revivendo coisas dela. Então, por exemplo, ela tá agora no meio de meio que promover a sequência de A Simple Favor, né, o filme que ela estrelou com a Anna Kendrick há uns anos atrás. Então, eles estão agora promovendo a sequência que vai vir aí e tudo mais. E novas coisas estão surgindo dessa época, quando elas estavam promovendo o primeiro filme. Por exemplo, vocês lembram da Flau, gente? Aquela entrevistadora ali do Baby Bump, que foi a primeira grande entrevista que queimou muito a Blake Lively quando ela não recebeu de bom grado um elogio sobre a sua barriguinha ali quando ela tava grávida. Essa mulher namora um outro jornalista também que estava entrevistando a Blake Lively nessa época aí de promover a Simple Favor. E nessa época, a Blake Lively, assim como no filme de É Assim Que Acaba, tava tentando vender outros produtos que não tinham correlação com o filme, mas ao mesmo tempo tinha correlação com o filme, tipo ela tentando vender os produtinhos de cabelo, os produtos de bebida dela agora, enquanto ela tava promovendo É Assim Que Acaba. Ela também tava tentando promover a empresa, né, a marca de gin do Ryan Reynolds nessa entrevista. E a gente vai até reagir com vocês, que é o namorado da Flau que tava entrevistando ela por coincidência, como que foi desconfortável, porque ele queria poder fazer as perguntas, ele também não é um homem que dá pra ver que inglês é a primeira língua dele, então ele também ficou, tipo assim, ela falando um tanto de coisa, sendo meio assim, narcisista e adorando contar histórias como a Blake Lively tem esse jeitinho dela. Vamos dar uma olhada, porque isso de novo tá voltando e a galera, meu Deus, ela tem esse costume. Ela tem um modus operandi muito claro. Eles têm essa coisa de querer ficar vendendo coisa, combinando, venda casada com os filmes, não dá pra entender. Yes. When I saw you earlier, you said, "Oh, let me get a shot," and I thought you meant of alcohol, but you meant a photograph. So Uh-oh. guess what? Time to put up. And what are we drinking? Aviation American Gin, who's And- owned by a very, very sexy man, who also happens to be my husband. Ooh. Yeah, I know. So let's see what you think. We're starting early. Yeah, we are starting. What better time to start? Cheers. Cheers. How does It the is- taste test it is happen? good. Oh, your voice went higher an octave. Just, come on, just shoot it. Just shoot it. I'll be The singing interview if will I be finish so much this. more interesting. We just do like straight shots. But I hear you don't drink, right? I don't drink. No, this is coffee. But So- it's in a martini glass. Isn't that classy? Actually, I don't even like coffee, but I drink it because I love the way they crush the beans and they talk about it and the story of the, the origin of them and the milk and the foaming it and all of that. And the same thing with alcohol. When I hear about, how this is distilled in Portland and how the reason this one is winning all the taste tests actually is because gin has a high juniper content, which is why a lot of people don't like gin because it has no juniper and like all of that story I just love because I like storytelling. It's what I do for a living. And then, martinis are so sexy. I mean, that's why they're in this movie. It's just straight gin. There's nothing fancy to a martini, but the glass and the way you swirl it and you dump it and you twist the lemon and it's just like, oh, it's so sexy. Nossa, o desconforto dele, meu Jesus Jesus. Cristo, é porque a pessoa não para de falar, né? E ela continua e monopoliza a conversa. Era uma ser uma entrevista, um bate-bola, e ela monopolizou a situação falando sobre martini e gin. E café. Olha, e café. E ele é muito interessante que esse entrevistador, ele foi no canal da Flaw mesmo pra poder falar sobre isso. Ele falou que ele ficou bem surpreso quando ela trouxe o assunto álcool pro rolê, porque não era isso que ele tinha em mente, entendeu? Sim. Falando em canal da Flau também, que ela tá fazendo uma cobertura gigantesca sobre esse caso, assim como nós e muitos outros criadores ao redor do mundo, ela chegou a mostrar e disponibilizar uma entrevista da BBC, onde a entrevistadora consegue aí uma exclusiva com uma das repórteres que estava cobrindo ali, né, o tapete vermelho da Premiere em Londres, e também fazendo toda a cobertura da promoção de É Assim Que Acaba, e as pessoas agora que estão muito interessadas em tudo isso, já que tá rolando todos esses processos, na entrevista, a repórter da BBC conversando com essa outra repórter que tava lá nos tapetes vermelhos, chegou a perguntar se eles haviam sido instruídos pela equipe de RP a falar ou não sobre algum assunto, e essa repórter trouxe bastante novidade, assim, não que a gente já não esperasse, mas agora ouvir realmente que isso estava acontecendo, que eles estavam instruindo todo mundo do tapete vermelho a não perguntar sobre o Justin Baldoni, ou, tipo, você até falar assim, não, você pode perguntar assim, porque os repórteres, eles podem escolher, tipo, não participar de entrevistas ou de premieres onde eles vão ser tolhidos de perguntas, né? Só que chegando ali nos 45 do segundo tempo, assim como a Blake Lively falou que
gosta de fazer, o time dela também, né, segue as ordens dela de puxar o tapete e falar assim, você não pode perguntar nada, senão a gente vai tirar ela do tapete vermelho. Dá uma olhada nessa entrevista pra vocês entenderem como é que tava também a imprensa nessa história. Were you given any direction from the PR teams? Were you told there were certain things you should ask or could ask or shouldn't ask? At the London premiere, we were essentially warned as press not to ask Blake Lively any questions about Justin Baldoni whatsoever, which is obviously very unusual to be told that you can't ask an actor about their co-star in a film. The other things we were told were not to ask questions that were too heavy-hitting, to keep things nice and light and fun, and to avoid talking about domestic abuse, which is one of the main themes of the film. In news reporting, we cannot have publicity teams telling us what we can and can't ask, and we usually and very often do turn down interviews where we are told you can't ask about XYZ if we think they're relevant to the film. I think there are ways of getting around it, which is clearly what happened at the press tour here, where we get told, of course, you can come to the red carpet, you can ask whatever you like, and then about a minute before Blake Lively comes to you on your spot to interview her, you get whispered in your ear, don't do XYZ. If you do, we'll drag her away. Então você imagina, você tá de boa ali com as suas perguntas já preparadas, a Blake Lively chegando aqui e chega alguém no seu ponto aqui, ó, você não pode falar nada sobre Justin Baldoni, você fica... Senão a gente vai tirar ela dali. Sendo que até então não tinha nada que tava fora dos limites de ser perguntado, sabe? Então tava uma situação cabreira e assombrosa e lombrada desde sempre, entendeu? Exato. Todo mundo da indústria devia estar sabendo dessa animosidade. E a gente ficou sabendo agora também, nos últimos dias, qual que é o próximo passo da equipe jurídica da Blake Lively, que é entrar em contato com basicamente todas as empresas telefônicas, as linhas telefônicas dos Estados Unidos, para poder colocar as mãos em conversas do Justin Baldoni com a sua equipe dos últimos 2 anos, para poder encontrar, porque eles têm certeza que eles vão encontrar ali traços de uma campanha de difamação contra eles. Só que vocês têm noção que eles vão agora, tipo, tentar com as empresas telefônicas rastrear as conversas de 2 anos e meio de 14 pessoas, ou seja, o Justin, o Jamie Heath e mais algumas pessoas da Wayfair. Só que se você for puxar o nome de cada uma das pessoas, a gente não vai deixar vocês aí entediados com isso, mas só pra vocês terem ideia, algumas das pessoas das 14 que elas querem puxar, tipo, históricos telefones de 2 anos e meio atrás, entraram no time de promoção do filme ou no time de RP do Justin ano passado. Então por que eles querem, tipo assim, coisa de 2 anos e meio atrás, quando eles nem trabalhavam com Mensagens das pessoas pessoais com os filhos, porque eles não estão discriminando, eles querem acesso a absolutamente tudo. Brian Friedman, numa entrevista que a gente vai colocar mais pra frente pra vocês, até chega a falar que isso pode ser feito sim, porque um processo ele pode ter riqueza de detalhes, eles só não entendem o que eles querem encontrar com isso. Exato, que mostra, na verdade, mais um desespero da parte deles de encontrar, eles querem muito encontrar qualquer coisa que eles possam utilizar nesse processo, então mostra como eles estão meio que desesperados sem, de fato, terem as provas norte, em si, né? Eles Exato. não têm um norte pra essa coisa. E, obviamente, né, gente, a gente teve agora o evento do ano que tá todo mundo falando. O Saturday Night Live, que é tipo o maior programa de sketch ao vivo dos Estados Unidos de comédia, comemorou o seu 50º aniversário e 50 anos de SNL. Obviamente, todo mundo que já participou do elenco, né, pessoas antigas da velha guarda, todos os comediantes, basicamente, dos Estados Unidos saíram de lá. A gente é uma grande escola. Obviamente, várias celebridades foram chamadas, pessoas que já apresentaram o programa, enfim, vocês estão sabendo. Ryan Reynolds e a Blake Lively, de forma surpreendente, apareceram por lá. E, obviamente, né, eles combinaram com a equipe ali uma piadinha sobre todo esse caso, já que a Amy Poehler e a Tina Fey, que também são muito famosas, atrizes, comediantes que participaram já do SNL, fizeram ali um sketch com o Ryan e a Blake. Ryan Reynolds, how's it going? Great. Why? What have you heard? Muitas pessoas estão dizendo que a Blake tava com uma cara assim, tipo, de muito chocada e que ela ficou surpresa. Eu acho que ela tava sabendo da piada, assim, isso é óbvio. Eu não acho que o Ryan Reynolds foi pelas costas dela, só que tá muita essa discussão na internet. Eu já quero ouvir de vocês que viram o vídeo. Vocês acham que a Blake Lively tava sabendo dessa piada ou não? O meu babado todo é que eu não acredito que ele faria isso sem falar com ela, só que ela tava genuinamente muito surpresa. Então eu fiquei, tipo assim... Eu acho que isso era sem parte do entender. sketch. Era Isso parte do sketch. Então ela é uma ótima Eu atriz. acho que era parte do sketch, que ela ia ficar com cara de bunda, tipo... Sabe? Que ela ficou, tipo assim... Que ela ia ficar com cara de eita. assustada. Porque, gente, eu como PR, eu tenho certeza, eu bato, não tem a menor condição. Isso seria uma coisa que atrapalharia eles, não tem a menor condição. Só que tá todo mundo na internet com essa dúvida mesmo, entendeu? Porque é uma dúvida sincera mesmo, Sim. pela reação, principalmente da Blake. E eu não julgo as pessoas que estão com essa dúvida. Eu só tô falando que eu trabalho. Quem estiver trabalhando como relações públicas também, gente, pode me ajudar aí nos comentários se tiver alguém. Que eu acho dificílimo isso passar do crivo de ambos, já que ambos estão sendo arrastados. Os dois estão sendo processados, os dois são réus
possivelmente pelo lado do Josh Baldoni, do mesmo caso, sabe? Então não faz sentido. Só que é interessante porque todo mundo sabe dessa confusão aí de Blake Lively, Ryan Reynolds com Scarlett Johansson, que é casado com Colin, né? Que é um dos apresentadores do SNL, que fez piada sobre esse caso, de forma mais velada, óbvio, há uma semaninha atrás, tá? No SNL, brincando com um coordenador de intimidade, que a gente sabe que é uma das grandes questões dessa batalha toda, e é assim que acaba. Getting anatomical. And don't worry, we will have an intimacy coordinator present for that category. The sex scene. An intimacy coordinator will leave for that category. E obviamente que a aparição do Ryan e da Blake no SNL, juntamente com essa piada que foi feita, tomou conta da internet, todo mundo tinha suas opiniões. E quem também tinha algo a dizer quanto a isso foi o Brian Friedman, que é o advogado do Justin Baldoni, falando tipo assim, gente, não consigo imaginar uma pessoa que teve a mulher vítima de assédio sexual e estaria fazendo piada com isso. Oh, Saturday Night Live. What did you think when you saw, Ryan, make light of the situation? I guess try to find some humor in all this. I'm unaware of anybody, frankly, whose wife has been sexually harassed and has made jokes about that type of situation. Yeah. I can't think of anyone who's done anything like that. And so it surprised me. Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? É tipo assim, num ponto de vista de PR, o SNL chamá-los... Não, foi brilhante. Brilhante porque, gente, o SNL sempre foi isso. O tópico do momento, o cultural zeitgeist, o que for maior ali, principalmente nos Estados Unidos, eles vão chamar. Brincam com assunto sério, brincam com rumor, fazem piada com tudo. Política. Então... ia acontecer. Pra eles, foi brilhante. A audiência... Eu não sei se pro Ryan e pra Blake foi a melhor opção. Mas talvez ali no time eles tomaram bem ou mal. Se você for olhar agora no Twitter, tem muito apoiador da Blake falando mal. Do Justin Baldoni. A Blake tava muito bonita no tapete vermelho. Então tem muita gente falando assim, essa bicha é uma escrota, mas ela tava belíssima. Talvez era uma estratégia dos dois de, tipo assim, mostrar estamos bem, estamos mais fortes do que uma fronte unida. Confiantes de que vai dar tudo certo. Mesmo que, quando a gente vai olhar o caso juridicamente falando, não parece que eles estão tão no controle assim. Exatamente. Mas eles estão aparentemente no controle. Aparecendo ali no tapete vermelho, entendeu? Qual que é a opinião de vocês? Eu quero ouvir também a opinião de todo mundo. Gente, eu quero, por favor, se vocês trabalham com comunicação social, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, porque eu não sou a única que eu posso ter opinião, tipo, com mais conhecimento. Eu quero ouvir de todo mundo, porque isso é muito legal. Até porque é uma ciência humana, eu quero ouvir a opinião de geral. Quem teve uma opinião também, gente, que também não ajuda Ryan Reynolds e Blake Lively é Brandon Sklenar. Vamos já fechar com isso, que foi uma das maiores notícias de ontem também. O Brandon Sklenar, que interpretou o Atlas em É Assim Que Acaba, ou seja, o segundo protagonista masculino, o interesse romântico da Lily, também personagem da Blake Lively, foi promover um outro projeto dele na CBS Morning e foi perguntado sobre isso. Last time you were talking about the movie It Ends With Us, which has turned into a big major story between Blake and Justin. It doesn't involve you, but because you're in the cast, I'm wondering what you're thinking about it. Yeah, I mean, just want people to remember why we made the movie in the first place and what it stands for, and just keeping the focus on that. Like that movie meant so much to me, and I have someone very, very close to me in my life who's gone through what Lily's going through for a long time, and I've been on the front lines helping her navigate that space, so that movie meant a lot to me, and it means a lot to her. It was one of the reasons that me doing that film gave her the strength to change her life. It means a lot to me, so it's unfortunate that things get taken away from what the ethos of that thing is, and it gets convoluted, and I just want to remind people of why that thing exists in the first place. But are you Team Blake or Team Justin? He said, I don't speak English, Gail. I'm team It Ends With Us. Só que aí vocês viram que ele desconversou, ficou assim, ai meu Deus, temos que lembrar porque que o filme foi feito. E assim, eu tenho uma pessoa que passou por violência doméstica, esse filme é muito cara pra mim. E assim, eu sou o time É Assim Que Acaba. Só que quem se lembra, quando saiu toda a reportagem do The New York Times, ele foi uma das pessoas que colocou nos stories falando, leiam isso, por favor. E agora ele tá voltando atrás, desconversando, fingindo que nunca ficou contra o Justin coisa nenhuma. Porque assim, a galera ficou meio que se questionando do porquê isso. Será que tá fazendo a mesma tática Taylor Swift? Porque tem muitas coisas acontecendo também em volta de Taylor Swift com essa história. E a Taylor Swift, pelo menos o campo dela, tá jogando histórias aí na grande mídia de que ela não teve nada a ver com a produção desse filme de forma alguma, sendo que agora a gente sabe que não é bem verdade. Tipo, ela foi uma das pessoas que tava junto com a Blake Lively e com o Justin Baldoni quando escalaram a jovem Lily. A gente pode trazer uma outra atualização, mais coisas sobre isso. E todo mundo esse bololô haha, gente, é gerenciado pela WME, né? Que é a empresa de talentos. Tava com todo mundo na casa que rapidamente soltou a mão do Justin Baldoni. Quando o artigo do The New York Times explodiu com as
queixas da Blake Lively. Aí a galera fica se perguntando assim, o Brandon Sklenar ficou beijando a mão ali de Ryan Reynolds e Blake Lively porque eles são tipo meio que os manda-chuvas da WME hoje. Por isso que tá acontecendo, porque é muito bizarro o que tá acontecendo com o Justin Baldoni, porque a WME já teve várias pessoas que tiveram esses embrólios, nada confirmado, mas que, igual o Justin Baldoni, ele ainda não foi, tipo assim, ele ainda não foi condenado, sentenciado a ele realmente cometeu esses crimes. Que rapidamente já soltaram a mão dele. Mas olha, o Drake já foi parte da WME, já teve escândalo aí de coisas erradas sexuais, o Johnny Depp. Então, tipo assim, nenhum deles, mesmo que fossem só rumores, foram dropados pela WME, mas o Justin Baldoni foi. Inclusive o CEO da WME subiu no palco esses dias pra fazer uma zoeira com o nome do Justin Baldoni, chamando ele Josh Baloney, sei lá. Bolonha. Falando assim, sabe, o diretor da WME é assim com o Ryan Reynolds e a Blake Lively, ou seja, eles já tiveram outros casos de pessoas que foram envolvidas em escândalos sexuais antes. E não tiveram a mesma postura, não droparam, com o Justin eles droparam na hora, então dá pra ver que talvez fosse uma pressão de outra coisa. Será que foi por isso que o Brandon Sklenar ficou do lado da Blake e do Ryan a princípio, mas agora que meio que a coisa não tá ficando muito boa pro lado deles, ele tá se mantendo neutro? Pode ser também, que, né, leva também a gente a pensar na outra pessoa que também logo de cara também mostrou apoio pra Blake Lively, que foi a Colleen Hoover, a autora do livro Assim que Acaba. Ela, assim que saiu a queixa da Blake, colocou nos stories falando: Blake, continue sendo essa mulher maravilhosa, não se calhe diante de injustiças, você é maravilhosa, não sei o que e tal. Depois ela apagou o Instagram, depois que o caldo começou a entornar, ficou uma coisa esquisita. Só que agora parece que ela voltou pro Instagram, só que ela arquivou mais de 30 publicações relacionadas com a Blake Lively. Outra pessoa também que tinha se mostrado totalmente a favor dela e agora, pelo visto, não tá falando mais disso e não quer ser colocada nessa situação mais. Qual que é a opinião de você sobre essa história, gente? Eu acho que mais coisa... Não, eu acho não, com certeza. Com certeza. Mais coisa vai sair. Esperem vídeos aí recentemente, porque todo dia tá uma coisa nova. Exato. E é isso. Gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas, vai seguir a gente nas redes sociais, o tour de sempre. Um beijo. Tchau.